vem tua luz brilhar. Lá menor. Salmos de número 1, nós vamos ler os 3 primeiros versos que nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Pode se assentar. Queridos e amados irmãos, o livro de Salmos, acerca de todos os livros da Bíblia, é um dos livros que me chama a atenção, porque o livro de Salmos, ele pode ser classificado como uma oração de fé em tempos de angústia. É por isso que quando abrimos a Bíblia, nos salmos que compõem este livro, nós sempre vamos ver os salmistas expressando a sua adoração e o seu louvor a Deus, em forma de cânticos, em forma de orações. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Salmos, nós vamos começar a entender alguns princípios importantes para o nosso conhecimento. O livro de Salmos, ele é uma biblioteca. Por que não dizer que o livro de Salmos é como se fosse uma coletânea? Dentro do livro de Salmos, quando nós começamos a estudar, nós vamos descobrir que existe 5 outros livros separados que estão contidos dentro do livro de Salmos. Se fôssemos fazer uma separação sobre cada divisão que compõe-se estas 5 divisões, nós iríamos descobrir que a primeira divisão está no Salmo 1 ao Salmo 41. A segunda divisão está no Salmo 42 ao Salmo 72. A terceira divisão está no Salmo 73 ao Salmo 89. A quarta divisão está no Salmo 90 ao Salmo 106. E a quinta divisão está no Salmo 107 ao Salmo 150. Quando nós começamos a ler o livro de Salmos, nós às vezes nos equivocamos ao achar que Davi foi o autor de todos os salmos, ou de todos os 150 salmos que compõem este livro. Mas não, o livro de Salmos, ele teve diversos autores, a saber, Davi foi autor de 73 salmos. Asaf, o qual conhecemos como grande instrumentista da casa do Senhor, ele foi autor de 12 salmos. Os filhos de Corá, eles foram autores de 11 salmos. O rei Salomão, ele foi autor de 2 salmos. Moisés e Etã foram autores de 1 salmo cada, totalizando assim o número de 100 salmos. E os outros 50 salmos são conhecidos como salmos anônimos, a qual não conhecemos quem foram os autores.
E destes 50 salmos anônimos, está o salmo primeiro, o salmo que tomamos como base nesta noite. Quando eu abro a minha Bíblia e eu começo a meditar no livro, ou no capítulo, ou melhor dizendo, no número 1 do livro de Salmos, eu começo a entender que este salmo, ele não está aqui por um acaso. Eu tenho para mim que o primeiro salmo deste livro, ele foi inspirado por Deus para ser o guia para todos os outros salmos. Aqui está o ponto de partida para aqueles que querem ter uma vida bem-sucedida na presença de Deus. Aqui está a bússola, aqui está o mapa para quem quer ter uma vida bem-sucedida na presença de Deus. É por isso que este salmo é como um farol que mostra o caminho do porto em meio à tempestade. É por isso que quando eu começo a meditar nos primeiros versos deste salmo, eu começo a entender que ele começa a dizer: bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que anda, bem-aventurado é aquele que medita, bem-aventurado é aquele que larga as coisas deste mundo para ter uma vida pautada na presença de Deus. Quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que o salmista está dizendo que bem-aventurado aqui é um prazer, é um estado de satisfação, é um estado de gozo, é um estado de privilégio da alma e do espírito, de todo aquele que medita e tem a palavra de Deus como fundamento para a sua vida. É por isso que o salmista, ele começa dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado quem? Bem-aventurado o varão. Quando a palavra aqui neste contexto está dizendo varão, aqui no original quer dizer pessoa, não está distinguindo gênero, não está distinguindo sexo. Então, a Bíblia está dizendo: bem-aventurado é a pessoa que medita nesta palavra, que vive nesta palavra, que pega e guarda esta palavra. Ô irmão, é por isso que eu e você nesta noite, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós temos satisfação de Deus em nossa vida. Nós temos satisfação de Deus em ter a palavra dele como alicerce em nossa vida. Quer ver uma coisa? É por isso que você não precisa de um sábado de rave para se satisfazer. É por isso que você não precisa de uma discoteca para se satisfazer. É por isso que você não precisa de uma balada para se satisfazer. Por quê? Porque você entendeu nesta noite que você é bem-aventurado, que você é bem-aventurado. Só quem nesta noite é bem-aventurado, levanta a sua mão para o céu e diga a Deus: obrigado, porque eu tenho satisfação na tua palavra. O salmista está dizendo: bem-aventurado é tanto o homem como a mulher. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. A primeira coisa de ser bem-aventurado é não andar segundo o conselho do ímpio. Você tem uma mente moldada não naquilo que o ímpio pensa, não naquilo que o mundo quer, não naquilo que o mundo projeta, mas você tem uma mente estruturada naquilo que a palavra te ensina.
naquilo que a palavra está escrito, naquilo que a palavra de Deus fala. Mas quando nós olhamos, nós vamos ver que o caminho do ímpio é sempre regredindo, é sempre piorando. Ele começa andando, depois ele se detém e por fim ele para. Por quê? Porque o caminho do ímpio, ele nunca vai avante, mas aqueles que estão firmados na palavra de Deus, eles sempre vão seguir adiante, eles sempre vão seguir no caminho. Por quê? Porque a palavra, ela ilumina o seu caminho e te mostra aonde você tem que chegar, aonde você quer chegar, aonde Deus projetou para você chegar. Se prepare, porque nesta noite tem luz de Deus no seu caminho e você não vai tropeçar, você vai chegar aonde Ele quer que você chegue. Quando eu começo a meditar nisso, eu começo a entender que o sentido aqui em andar está falando de caráter, está falando de um estilo de vida. Ou seja, o meu caminhar, ele não pode ser moldado pelo mundo, mas sim pela palavra. O meu caráter, a minha vida cristã, aquilo que eu penso, não pode ser moldado por aquilo que o mundo me oferece pelo caminho, mas pela palavra de Deus. É por isso, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque não viveu em um período a qual o mundo estava debaixo de bênção, não. Enoque viveu em um período de escassez espiritual. O povo não buscava Deus, o povo não buscava a presença de Deus, mas a Bíblia diz: Enoque andou com Deus. O mundo está indo de mal a pior, mas a Bíblia está dizendo: eu e você, nós temos que andar com Deus, nós temos que andar com Deus. Eu não sei da onde você veio, mas eu tenho uma certeza: o teu caminhar é andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. É por isso que Paulo, ele disse que eu e você, nós não devemos nos amoldar a este mundo, nós não nos devemos amoldar a servir, a guiar, a vivenciar as coisas deste mundo, mas antes nós devemos receber a transformação de quê? Daquilo que vem do céu, daquilo que vem de Deus, daquilo que vem da palavra de Deus. Talvez você seja presa fácil na sua escola, talvez você seja como ditado popular por aí, pastor Lani, como ditado popular por aí que diz: Fábio, você é a Maria que vai com as outras. Se o povo está andando de qualquer jeito, eu também tenho que andar, porque senão eu não sou produto do meio. Não, irmão, você não tem que ser Maria que vai com a... Não, você tem que ser aquilo que Deus quer para a sua vida, que Ele projetou na sua vida. Deixa quem quiser ir, vai. Deixa quem quiser viver, viva. Mas você, Deus chamou para andar no caminho dEle, para viver na presença dEle, para desfrutar dos prazeres dEle, para receber a glória dEle. Só quem nesta noite está disposto a vivenciar o sobrenatural de Deus, te trouxe aqui para dizer: eu tenho caminho melhor para você nesta noite. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios,
Até porque, quando nós começamos a meditar nisso, nós vamos ver que o salmista não está dizendo aqueles que não andam com os ímpios. Sabe por quê? Porque seria quase impossível em uma sociedade que nós vivemos, em uma sociedade que estamos, nós não convivermos no meio de pessoas ímpias. É simples, o nosso redor está cheio de pessoas assim, a faculdade, o trabalho, a escola. Mas quando eu leio a Bíblia, o salmista está dizendo: não ande no caminho dele, não ande nos conselhos dele, não ande naquilo que ele quer moldar na sua vida. Jesus viveu no meio de pecadores, Jesus comeu no meio de pecadores. Mas só que tem uma coisa: quando Jesus chegava, não eram os pecadores que influenciavam Jesus. Quando Jesus chegava, eram os pecadores que eram influenciados, eram eles que recebiam a presença. Deixa eu perguntar uma coisa nesta noite, não me responda, mas deixa eu te perguntar uma coisa: você tem influenciado na sua escola? Você tem influenciado na faculdade? Você tem influenciado lá no seu trabalho? Jesus está dizendo: eu caminhei, eu vivi, mas eu não fui influenciado. Vamos ver se esse está melhor. Abre para mim o som, por favor. Glória a Deus. Quando nós começamos a meditar neste texto, nós começamos a descobrir algumas verdades. Se continuar assim, aumentar só mais um pouquinho, melhora, viu? Nós começamos a descobrir algumas verdades. Quando nós começamos a meditar nos 3 primeiros versos, nós vamos dizer aqui, ou vamos ver, que o salmista está falando do caminho dos ímpios. Quando eu começo a meditar nisso, eu começo a entender que ímpio aqui, na sua tradução original, ela quer dizer racha, que quer dizer moralmente errado. Todos nós sabemos que a palavra moral é o conjunto de regras que diz a pessoa o que é certo e o que é errado. Logo se entende que moralmente errado é a pessoa que até sabe que ela está errada, mas ela quer viver no erro. É por isso que o salmista está dizendo: não ir atrás do conselho dos ímpios. Por quê? Porque ela sabe que ela está no caminho errado, mas ao invés dela se voltar para o caminho certo, ela está dizendo: vem comigo que o caminho é legal, vem comigo que o caminho é bacana, vem comigo. Errado é, mas escondido ninguém sabe. Errado é, mas mamãe não precisa saber, papai não precisa saber. Errado é, mas é bom, é aprazível, é gostoso. Mas o salmista está dizendo: bem-aventurado é o varão, é aquele que quando o convite chega, ele diz: não, eu não posso seguir neste caminho, porque Deus me colocou em um caminho diferente. Eu não posso trilhar por este caminho. Por quê? Porque a galera toda está indo, a turma toda está indo. Não, eu não faço parte da galera, eu não faço parte da turma, eu faço parte daqueles que foram separados para viver o diferencial da minha vida, para viver o diferencial de Deus na minha vida. Saiba de uma coisa, adolescente, saiba de uma coisa, jovem: Deus te escolheu
escolheu, não é por causa do seu rostinho bonito, não é por causa do seu sorriso, não. Ele te escolheu porque Ele tem um projeto de vida e vida abundante na sua vida. Ele te escolheu porque Ele sabe que o mundo quer te abraçar, quer te moldar e quer depois te lançar na lama. Mas Deus não. Deus, Ele quer te abraçar, Ele quer te levar na olaria, Ele quer te dar uma esfregada, te encher do Espírito e te colocar como servo, como a serva cheia de Deus neste mundo. Ele quer fazer você brilhar em meio às trevas. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando eu começo a meditar nisso, eu logo entendo que a Bíblia aqui, ela está se referindo a quando Paulo, ele começa a escrever a carta aos Filipenses. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Logo eu entendo que se o ímpio tem um caminho, o servo de Deus também tem um caminho. Se o ímpio ele trilha pelo caminho da morte, o servo de Deus ele vai sempre trilhar pelo caminho da vida. É quando Deus chamou o povo no deserto e diz: olha, a partir de hoje eu coloco diante de ti dois caminhos, o caminho da maldição e o caminho da bênção. Se for pelo caminho da maldição, eu não posso fazer nada, mas se escolher o caminho da bênção, pode ter certeza, vai continuar comendo maná, vai continuar tendo sombra, vai continuar tendo tocha, vai continuar tendo presença. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: eu coloquei dois caminhos. Qual caminho você escolhe nesta noite? Qual caminho você escolhe nesta noite? Se você escolhe o caminho da bênção, então se alegre, porque tem presença de Deus para a sua vida nesta noite. Só quem recebe, só quem recebe, só quem recebe, só quem recebe. Abre a sua boca, adore a Ele nesta noite, porque Ele está na casa para te abençoar nesta noite. Aleluia, aleluia. É por isso, irmão, que a Bíblia diz que quando o salmista está falando sobre isto, ele está se referindo a alguém que tem um foco, a alguém que tem um alvo. É por isso que quando Deus nos chama, Ele nos chama para caminhar em uma caminhada, e esta caminhada, ela não é sem rumo, ela não é sem direção, ela não é sem um objetivo. Eu e você estamos nesta terra, não é caminhando como o povo estava no deserto, rodeando, não. Nós temos um alvo. Se nós estamos caminhando nesta terra, é porque Deus te deu um alvo. Deus te deu um alvo. Deixa eu perguntar nesta noite: qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? Você está nesta terra para quê? Aí tem gente que vai pensar: eu estou na terra para ganhar muito dinheiro, para comprar um carro do ano e para me divertir. Tudo bem, é uma escolha sua. Outros vão dizer: eu estou na terra para crescer, para fazer as maiores faculdades, para crescer o meu grau de profissionalidade e construir uma mansão e ter uma família. Tudo bem, eu respeito, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Paulo vai me ensinar que o alvo que nós temos não é prata, o alvo que nós temos não é ouro, o alvo que nós temos não é mansão. Quando ele diz sobre o alvo, ele está dizendo sobre Cristo. O meu alvo é Cristo, eu estou caminhando em direção a Cristo. Eu não sei nesta noite
noite, se você já perdeu o alvo da sua vida, mas nesta noite é noite de voltar para o caminho, é noite de voltar para a presença, é noite de voltar para o alvo. O alvo é Cristo. Eu estou indo para lá. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Aleluia. Oh, aleluia. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí ele vai dizer, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra aqui, escarnecedores, ela vem de uma palavra hebraica e ela quer dizer zombar e ridicularizar. O salmista está dizendo, bem-aventurado aquele que não anda e que não se assenta. Ele está dizendo assim, tem até lugar, mas não me cabe. Tem até lugar para mais um, mas não me compete. Eu tenho até convite para fazer parte, mas eu rejeito. É por isso que pessoas estão perdendo o alvo da sua vida. Por quê? Porque estão bem mais preocupados em buscar a bem-aventurança que o mundo oferece do que aquilo que Deus tem para a sua vida. É por isso que hoje em dia é difícil, irmão, juntar uma turma ou uma quantidade desta de jovens e adolescentes. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas em sentir o prazer daquilo que as coisas materiais oferecem. Eu tenho certeza que pessoas pensarão, não sei se eu vou lá hoje. O tempo está para chuva, uma Netflix vai cair bem. Eu não sei se eu vou lá hoje. É dia de sábado, a igreja não coopera, eu também vou ficar em casa. É a mente moldada naquilo que o mundo pensa, oferece. É por isso que Paulo, ele nos convida a ter a transformação da nossa mente. E a única coisa que pode transformar a sua mente não é rede social, não é bebida, não é internet, não é programas. A única coisa que é capaz de transformar a mente do ser humano é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. É por isso que o salmista está dizendo, bem-aventurado. Eu não vou cansar de dizer, bem-aventurado é o varão que não anda. Você já reparou que a maioria das vezes que a Bíblia vai comparar o mundo com a igreja, sempre vem o não na frente? Ele está dizendo, bem-aventurado o varão que não. Aí Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Aí a Bíblia vai dizer, aquele que ama o mundo, o amor do Pai. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite?
Eu tenho coisa melhor para você do que o mundo tem, irmão. Eu tenho coisas melhores para você do que as coisas que o mundo te oferece. Eu tenho prazeres melhor para você do que o prazer que a carne te oferece. O prazer da presença de Deus, ela é inagualável. O prazer da presença de Deus, ela é indescritível. O prazer da presença de Deus, ela é inevitável. Talvez você não experimentou ainda, mas se você pedir a Ele nesta noite: Espírito Santo, eu quero ter prazer na tua presença, pode ter certeza que Ele vai te dar uma experiência nova nesta noite. Ele vai te encher do Espírito nesta noite, e você vai sair daqui diferente nesta noite. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o que a Bíblia está dizendo. Tem lugar, mas não serve para você. Tem rodinha de escarnecedor na sua escola, mas não serve para você. Tem rodinha de escarnecedor lá no serviço, mas não serve para você. É por isso que eu me maravilho com a história de Samuel. Porque Samuel tinha tudo para dar errado, missionário. Samuel tinha tudo para dar errado. Olha o cenário que Samuel está vivenciando. Eli já não adorava mais. Ofni e Finéia se prostituíam no templo. Pegavam o que era de Deus para ele. Estava uma bagunça generalizada dentro do templo. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que enquanto eles estavam pecando, a Bíblia diz: porém, Samuel ministrava. O povo está pecando, mas Samuel está ministrando. O povo não quer Deus, mas Samuel está ministrando. O povo não quer adoração, mas Samuel está ministrando. O povo não quer servir a Deus, mas Samuel está ministrando. Deus está dizendo para você nesta noite: eu quero te levantar em meio a uma sociedade caída. Eu quero te levantar em meio a uma sociedade pecaminosa. Enquanto o povo está pecando, eu quero te colocar como adorador. Enquanto o povo está pecando, eu quero te encher da minha presença. Enquanto o povo está pecando, eu quero te colocar como lanterna, como luz, como uma tocha acesa, para dizer: não é todos que pecam, ainda tem um que serve, ainda tem um que adora, ainda tem um que me busca, ainda tem um que me serve. É por isso que Samuel viveu em um ambiente contaminado pelas práticas do pecado. Quem olhava de longe falava: ali vai ser mais um. Quem olhava de longe falava: ali vai ser a próxima vítima. Quem olhava de longe pensava: não resistiu Ofni e Finéias, Samuel vai ser o próximo. Mas a Bíblia Sagrada diz que enquanto ele estava vivenciando em um período pecaminoso, aonde a Bíblia diz que os filhos de Ofni e Finéias os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram conhecidos como filhos de Belial. Mas Samuel fazia diferença. Samuel estava disposto a fazer a diferença.
Você está disposto nesta noite a fazer a diferença? Você está disposto nesta noite a sair daqui dizendo: Deus, eu quero ser vítima da tua graça, eu quero ser vítima da tua glória, eu quero ser vítima da transformação do teu Espírito, eu quero fazer a diferença aonde o Senhor me colocar, eu quero fazer a diferença aonde o Senhor me enviar, eu quero fazer a diferença. Enquanto o povo estava voltado para a pecaminosidade de Ofni e Finéias, a Bíblia diz no capítulo 3: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite: enquanto você cresce, não se preocupa com casamento. Enquanto você cresce, não se preocupa com vaga de emprego. Enquanto você cresce, não se preocupa com o seu futuro. O seu futuro está na mão de Deus. Enquanto você cresce, se preocupa com a presença. Se preocupa com a presença. Se preocupa com a presença. Samuel estava dentro do templo. Samuel estava lá dentro do templo. Mas a Bíblia diz que enquanto ele crescia, a presença crescia com ele, a graça crescia com ele, a unção crescia com ele, a ponto da Bíblia dizer: e nenhuma de suas palavras deixou de se cumprir. O culto nesta noite é para você formular, é para você colocar no chip da sua mente, é para você colocar no HD da sua memória, que você é bem-aventurado, não por aquilo que você tem, você é bem-aventurado não por aquilo que você ganha, você é bem-aventurado não pela casa que você veio, não pela família que você foi gerar, não, você é bem-aventurado porque Deus, Ele te colocou neste mundo, e Ele colocou a palavra dEle na sua vida, Ele colocou a presença dEle na sua vida. É por isso que o salmista está dizendo: bem-aventurado é eu, é você, somos nós que não andamos segundo o conselho dos ímpios, não se assentamos na roda dos escarnecedores. Este é o bem-aventurado. Mas para ser bem-aventurado, o que eu tenho que fazer, pregador? É fácil. O que, pregador? É fácil. Ele já deixou a receita. Aí ele diz: mas antes, tenho prazer. A nossa vida, ela é dotada de dois prazeres: o prazer físico e o prazer espiritual. Quando eu encho a minha vida, quando eu encho o meu corpo de prazeres físicos, eu mato o prazer espiritual. O Espírito não tem mais oportunidade na minha vida. O Espírito não tem mais diretriz na minha vida. Quando eu encho a minha vida de prazer da carne, de prazer mundana, o Espírito fica acuado. Ele não tem mais oportunidade, ele não tem mais autoridade. Mas quando eu aprendo com a Bíblia que antes eu tenho prazer na lei do Senhor, eu começo a entender que o prazer que o Espírito Santo me traz, ele é suficiente
suficiente para a minha vida, Ele é suficiente para a minha alma, Ele é suficiente para o meu espírito. Deixa eu te perguntar nesta noite, não se encha do prazer físico, do prazer da carne, mas se encha do prazer do Espírito que vem através da palavra de Deus. É por isso que o salmista falou assim: como purificará o mancebo os teus caminhos? Como que o jovem vai purificar o seu caminho? Como que ele vai viver um caminho de santidade? Como que ele não vai andar no caminho dos ímpios? Aí ele diz: é simples, confiando, meditando, alimentando da palavra de Deus, da palavra de Deus. Quer ser bem-aventurado nesta noite? Tenha prazer na lei do Senhor. Quando o salmista diz: medita na lei de dia e de noite, a palavra meditar aqui, ele está dizendo você sussurrar em voz baixa, ele está dizendo você falar em voz baixa. Enquanto eu estou dentro do ônibus, eu estou meditando na palavra. Enquanto eu estou na escola, eu estou meditando na palavra. Quando eu não tenho nada para fazer, o ditado diz que mente vazia é oficina do diabo. Então eu ocupo a minha mente com a palavra. Eu tenho que ter a palavra como alimento diário para a minha vida. Para quê? Para não cair, para não pecar, para não errar, para não ser derrubado, para não ser comprado e trazido para trás pela a filosofia que as escolas estão ensinando nos dias de hoje. Quem é pai sabe, irmão. Você manda o filho para a escola. Quando o filho chega em casa, você tem que sentar com ele e dar outra aula. O que foi ensinado hoje, meu filho? Você tem que começar a consertar, trazendo para dentro da Bíblia a verdade do Evangelho e a verdade que tem que ser pregada. É por isso que pessoas se transformaram em vítimas fáceis. Eu não estou ofendendo ninguém não, viu, irmão? Não estou ofendendo ninguém. Mas tem gente que antes de entrar para a faculdade é uma bênção. Depois que entra, tem gente que antes de começar a fazer algum curso é uma bênção, mas depois que começa, não, porque a Bíblia está errada. Não, porque o mundo não foi assim. Não, porque hoje está errado. Deus não fez só um homem e mulher. Não, aí a pessoa não tem firmeza na palavra de Deus. A pessoa não tem argumento na palavra de Deus. Por quê? Porque ela não sabe buscar, ela não sabe se alimentar, ela não sabe se alicerçar. Aí quando cai nesta, é uma presa fácil. Aí não acredita mais em dom, não acredita mais em milagre, não acredita mais na presença, começa a duvidar que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas deixa eu te falar um negócio: bem-aventurado aquele que medita, que se alimenta, que come, que tem a palavra de Deus. Se coloca sobre os pés. Aí o salmista termina assim: antes tenho prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja estação ela produz os seus frutos, as suas folhas não caem, e tudo que ela faz prospera.
Você já viu uma árvore que a folha não cai? Deus é capaz de fazer isso com aqueles que amam a sua palavra. O quê? Prosperar onde ninguém coloca a mão. A árvore, ela prospera perto do ribeiro de água. Não precisa ter ninguém cultivando, não precisa ter ninguém adubando, não precisa ter ninguém podando. Por quê? Porque a água do Espírito, ela toma conta. A água do Espírito, ela cuida, ela faz brotar, ela faz prosperar, ela faz germinar. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Se você quer ser como esta árvore, a partir de hoje, aprenda a ter a palavra de Deus na sua vida como um alicerce. A partir de hoje, faça um propósito com Deus. Deus, eu quero fazer um propósito contigo. Eu quero trocar os prazeres. Eu tenho prazer em ler livros seculares. Eu tenho prazer em passar horas no telefone. Eu tenho prazer em passar horas vendo filmes. Mas eu quero fazer um propósito contigo. A partir de hoje, eu quero ter prazer na tua palavra. Eu quero ter prazer no teu evangelho. Eu quero ter prazer nos teus mandamentos. A partir de hoje, eu quero ser como esta árvore frutífera. Eu quero dar frutos. Eu quero ser viçosa. Eu quero apresentar milagres na minha vida. E aonde eu estiver, eu quero que as pessoas saibam que eu sou diferente. Quantos entenderam nesta noite? Quantos entenderam nesta noite que para você ser bem-aventurado você precisa da palavra de Deus? Eu queria te fazer um convite, eu queria te convidar aqui na frente. Só quem é ousado, quem não é não precisa de vir. Só quem é ousado, irmão. Você entendeu, você disse que entender que você, para ser bem-aventurado, você precisa ser firmado da palavra de Deus. Então eu quero orar por você. Eu quero unir a minha fé com a tua nesta noite. O mundo, olha só o que Deus está falando no meu coração. O mundo não precisa de mais celebridades. O mundo não precisa de modelos nas passarelas. O mundo não precisa de cantores conhecidos. O mundo precisa de instrumentos de Deus. O meu desejo é que você leia a Bíblia pelo menos umas 5 vezes durante o ano. O meu desejo é que Deus coloque tanta graça no seu coração, que a partir de hoje, você chegar em casa, em vez de você ir para o WhatsApp, você vai para a Bíblia, você vai meditar na Bíblia, você vai ler a Bíblia. Porque antigamente homens eram levantados por Deus, e hoje é uma dificuldade. Antes de você cantar, Vinícius, eu quero dizer algo aqui. Você vai influenciar a sua geração. Não, você não está entendendo. É uma profecia. Você vai influenciar a sua geração.
Os últimos dias, Deus vai levantar homens e mulheres que tenham prazer na lei do Senhor. Eu sei que você gosta de pesquisar muita coisa. Chega em casa, pesquisa a biografia George Mueller. A história diz que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, e sendo 50 delas de joelho. George Mueller foi o evangelista que Deus levantou na sua época para mudar o cenário da sua geração. Ele tinha tanto prazer na lei e na presença de Deus, que a história diz que certa feita, a princesa da Inglaterra chegou na tua casa. Ele estava orando. Ele manda dizer: fala com ela que eu não posso atender ela agora, porque eu estou conversando com o Rei dos Reis. Você quer ter experiência com esse Deus maravilhoso que você serve? A história diz que ele tinha um caderno com mais de 50.000 orações respondidas. É isso que Deus tem para você, meu querido. É isso que Deus tem para você, minha querida. Mas Ele não vai te entregar de braços cruzados. Está disposto a buscar nesta noite? Está disposto a fazer diferença na sua geração a partir desta noite? Feche os teus olhos, nós vamos louvar. Cortaram árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Vai, irmão, fala com ele nessa noite. Fala para ele o que você quer. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. Quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir. Oh, ainda há esperança.
para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Que você irá contar: eu fui uma árvore cortada, não é mais, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, e me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa que me dizia, essa promessa me garantia. Ainda há esperança para a árvore cortada. O regador do grandão da Galileia está regando hoje aqui árvores que outrora se imaginavam estar cortadas. Que me andarava lá, rasto me andarabaia. Ouça a voz de Deus que diz: a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar, começar a regar, começar a regar. Que você irá contar: eu fui árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, enquanto eu estou aqui, vi Deus da minha família Ele cuidar. Sim, Jesus. Eu fui uma árvore cortada, mas não é mais, mas ao cheiro das águas vi Deus dos meus sentimentos restaurar. Vai restaurando, Jesus. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi a depressão, meu Deus, expulsar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi da ansiedade o Pai me libertar. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o teu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Receba a presença dele aonde você está. Jesus sobre a escuridão, escuridão, escuridão. Jesus pela minha. Ele está na eu casa. Eu clamo o teu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos,
luz sobre a escuridão. Jesus, pela minha família, eu clamo teu santo nome. Jesus, é por ele. Adore. teu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como um fogo, vem tua luz brilhar. Lá menor, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Diga há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. A presença de Deus te visita aí onde você está nesta noite. Ouço cadeias quebrando. A presença de Deus te visita aí onde você está nesta noite. Ouço cadeias quebrando. A presença de Deus te visita aí onde você está nesta noite. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias, cadeias quebrando, cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias, cadeias quebrando. Lá menor, seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do diabo estão sendo hoje quebrados. Laços de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Deus, Ora casa. Sinta a presença dele aí, irmão. Estão sendo hoje quebrados. Sinta a Laços de presença dele aí, morte. Enquanto você adora, ele está trabalhando em seu favor. E cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá. Receba, 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 receba a unção de Deus para sua vida. Receba, 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 receba a unção de Deus para sua. Ele está aqui, ele está passando aqui. 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 Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora.
Essa maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar o nosso culto debaixo da unção e da graça de Deus. Eu sei que são adolescentes, jovens que estão aqui, mas eu quero fazer um desafio agora para orar. O desafio é este: quantos aqui, vocês que estão aí atrás também, que se o Espírito Santo tocar no seu coração, você assumiu um compromisso com o céu, com Deus, aquele que está sentado no trono. Disse: Deus, eu renovo o meu compromisso contigo agora. Ser comprometido com o Senhor. Comprometido com Deus em qualquer circunstância. Quantos têm coragem de renovar o seu compromisso com Deus? Compromisso, compromisso, compromisso. Ser comprometidos. Qual é o primeiro que vai levantar a mão? Levanta a mão, eu quero saber. Arthur? Isso. Ele? Outro? Levanta bem alto assim, quero ver. Isto. Você está renovando o seu compromisso com Deus. Comprometimento. Deus vai segurar essa mão. Deus vai segurar essa mão e não vai deixar você falhar. É porque Ele é forte, Ele é poderoso, então Ele vai te sustentar. O desânimo muitas vezes vai vir, tentações vai vir, propostas boas virão, mas você vai lembrar, não, um dia, na igreja, lá em Itacibá, naquele culto de jovens e adolescentes, eu renovei o meu compromisso com Deus. Deus gosta de compromisso. Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar o seu compromisso. Porque Deus, Ele é abençoador. E Ele vai te abençoar. Mediante a renovação deste compromisso, Deus vai abrir as portas dos céus sobre a sua vida. E você vai ver que a bênção de Deus, ela vai te seguir, ela vai te acompanhar. Amém? Então feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, eu dou graça a Ti pela vida de cada jovem, de cada adolescente envolvido com este culto, sobre a liderança e os Teus servos que vieram aqui, os pais, aqueles que vieram participar deste culto de louvor, de adoração. Abençoa poderosamente a vida de cada um, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão vivendo uma fase de luta, de batalhas, Deus, Tu és aquele que dá vitória agora.
renova as forças agora, renova o ânimo, encoraja-os, em nome de Jesus, Pai. Eu ministro sobre a vida de cada um dos teus filhos agora. Abençoa-os saírem agora deste templo em direção aos lares. Guarda-os, protege, livra-os de todos os males. Dê a tua bênção em o nome de Jesus. Amém, amém. O grande amor de Deus, a doce graça do Senhor Jesus Cristo, a eterna e divina comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.